Olá, amigos do Centro Espírita Irmão Albino. Tudo em paz com vocês? Espero em Deus que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam se fortalecendo nesse período em que nós estamos passando por essas provas e essas expiações, né, meus irmãos? Mais uma vez agradecemos a direção da casa pelo convite para que nós possamos falar sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, meus irmãos? É sempre bom falar do Evangelho. Antes, porém, pedir licença aos irmãos para fazermos a nossa prece, a nossa rogativa às altiplanuras, aos amigos espirituais, para que tenhamos um trabalho de paz. E assim, Senhor, agradecemos por esse instante, por esse momento. Agradecemos, Pai, pelo dom da vida, que é o de mais precioso que nós temos, o nosso maior tesouro, que é viver de forma plena, como espíritos, como pessoas conscientes do processo evolutivo ao qual está passando e aproveitando nesta oportunidade reencarnatória todos os instantes para fazer o bem ao nosso próximo e melhorar-nos intimamente. Então, Senhor, agradecemos por tudo. Assim seja. Bem, irmãos, então vamos conversar hoje sobre um assunto extremamente interessante, importante e atualíssimo. Antes, porém, eu vou mais uma vez solicitar a licença dos irmãos para passarmos um vídeo que achamos que combina perfeitamente com o que nós vamos conversar hoje. Está certo, meus irmãos? Só um momentinho que nós vamos chamar o vídeo. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Nordeste em busca do que me traria paz. Encher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo é sim teu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações. Serve de esperança aos corações. O ontem passou. E o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas soubei mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim, por não acreditar que hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações. Serve de esperança aos corações. O ontem passou.
Então, meus irmãos, vejam essa frase. Às vezes, precisamos mudar certas atitudes só para se enxergar a verdadeira beleza da vida. Então, hoje, nós vamos conversar sobre o livro, uma passagem, né, do livro de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, Vidas Vazias. Então, quem tiver condição, quem puder ler esse livro, é um livro como os livros, né, de alguns dos nossos amigos espirituais, maravilhoso. Nos chama a atenção, é um alerta para mudarmos as nossas atitudes. E esse livro é fantástico. E dentro do livro, já que a gente não tem condição de falar, não é, do livro todo, nós vamos hoje trabalhar com o capítulo 15, Intervenções Espirituais. E como nós vimos no videozinho que a gente passou, a maioria das pessoas vivem como aquele rapaz, com uma vida completamente vazia, uma vida que não tem sentido, uma vida em que ele passa muito tempo fazendo nada. E parece, né, uma incoerência. Como que você pode não fazer nada? Então, nós podemos, como espíritos que somos, estacionar. A gente não vai retroagir. O processo evolutivo não dá para trás. Mas nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa livre escolha, a gente pode simplesmente escolher e não seguir adiante, estacionar, parar. Deus não vai nos forçar, Jesus não vai nos forçar, os espíritos trabalhadores do bem não vão nos forçar a nada. Mas nós temos no nosso íntimo, né, o anseio de progredir, a vontade de seguir adiante, de chegar até Deus no nosso processo evolutivo de busca da perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta é Deus. Deus, como está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quanto mais rápido nós compreendermos isto, mais nós vamos modificar a nossa vida para melhor. Nós vamos modificar os nossos objetivos. Nós vamos ter uma visão mais limpa, mais clara do que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso papel nessa sociedade e principalmente nesse instante que nós estamos vivendo. Nós estamos tendo assim, uma oportunidade dos amigos espirituais, de Deus, de modificarmos o nosso ambiente, de modificarmos a situação do planeta. Então, todos nós hoje estamos com a responsabilidade por toda essa problemática que nós estamos passando da pandemia, do vírus, né, da Covid, dessa doença que está instalada. Tudo isso são oportunidades para que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos em alguns anos de propagação do Evangelho do Mestre Jesus, que não dizemos nem da doutrina espírita, porque o objetivo de mudança, de transformação, não está circunscrito a esta ou aquela religião, mas sim a este ou aquele religioso. Porque o que vai nos transformar não é o rótulo, e sim o que nós fazemos disso. Esta semana me mandaram pelo WhatsApp uma mensagem que eu achei muito interessante, que diz assim: a igreja não é aquela que você frequenta, mas sim aquela que você é. Então, nós somos igreja, no sentido de que nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa em que habita o divino. O divino habita em nós. E esta é uma paternidade que nós não podemos rejeitar. Por mais que o nosso
raciocínio, a nossa vontade de querer entender e, às vezes, modificar as coisas, não vamos conseguir, porque as leis de Deus, elas são imutáveis, né? Elas são universais. A mesma lei, as leis que nós temos lá no Livro dos Espíritos, quem quiser, que ainda não teve a oportunidade de ler, vá lá, leia e estude todas as leis de Deus. Elas são universais, elas ocorrem no nosso plano material, no plano espiritual, no planeta Terra, no nosso sistema solar, na nossa Via Láctea, no universo. Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Está certo, meus irmãos? Então, o que nós vamos entender sobre as intervenções espirituais? Nós sempre gostamos de trazer uns extratos do texto que nos foi oferecido para que nós possamos ir discutindo sobre esse texto. E aí, logo no início, ele disse assim, o espírito Joana de Ângeles. Intervenções espirituais, o título do capítulo. Persistindo a vida humana após a morte orgânica, cada espírito prossegue de acordo com os valores acumulados durante a existência encerrada. Nós sabemos que existe um período chamado período de erraticidade, que é o período que o espírito vive entre uma encarnação e outra. E nesse período de erraticidade, ele pode permanecer no plano espiritual, nas colônias espirituais, ou no plano espiritual, mas na crosta, muito mais próximo de nós. Porque nas nossas crenças antigas, no catolicismo, no protestantismo e outras tantas crenças, achávamos que morreu, acabou. Ou então, no caso dos materialistas, que acreditam assim, né, morreu, extinta a vida orgânica, acabou, né, a criatura deixa de existir. Ou aqueles que acreditam que, em morrendo, a pessoa vai para uma região de sofrimento, se for ruim, vai para uma região de céu, né? Uma região paradisíaca, se foi uma criatura boa. E alguns ainda acreditam que se a pessoa não foi nem ruim, nem bom, fica em uma zona intermediária. Isso tudo são o quê? Pensamentos, são formas que a criatura buscou para tentar compreender este ambiente que a matéria orgânica física não consegue ver, embora possa sentir. E aí, quando ele diz, após a morte orgânica, cada espírito prossegue de acordo com os valores acumulados durante a existência encerrada. Porque lá no Livro dos Espíritos nós encontramos a questão em que o Espírito de Verdade diz, e Kardec também, tal homem, tal espírito. Então, não é porque a pessoa desencarnou, não é porque a pessoa morreu, na linguagem, né, da maioria de nós, que não acreditamos ainda na vida após a morte, não é porque a pessoa morreu que passou a ser um santo ou passou a ser um demônio. Não é assim. Nós já compreendemos, nós que professamos a doutrina espírita, que acreditamos nessa doutrina, procuramos vivenciar essa doutrina, nós compreendemos que não é desse jeito. O espírito permanece do mesmo jeito após a sua morte. Ele não modifica pelo simples fato de que passou de um plano material para um plano espiritual. De forma alguma. Ele permanece a mesma criatura, porque a morte é só uma transição, é só uma saída de um plano para outro. Essa roupagem que nós estamos utilizando agora, este corpo físico que foi emprestado por este planeta, no momento em que o espírito se desligar dele, este corpo voltará a pertencer ao planeta. Por isso, a passagem bíblica diz, do pó vieste, ao pó retornarás. Que pó é esse que a passagem bíblica está falando? É o contexto material. Esse corpo físico,
as moléculas, as células, os órgãos irão se desfazer, se decompor em moléculas menores e voltarão a fazer parte do ciclo de vida natural a todos. Todas as fixações mantidas durante a jornada física permanecem comandando o comportamento no além-túmulo, o que constitui a sua felicidade ou a sua desdita. Todas as fixações mantidas. Então, a vida que eu tenho hoje vai impregnar o meu perispírito, o meu corpo físico e me mostrará, não é, o que eu serei ou estarei no momento da minha passagem espiritual. Então, o que eu vou encontrar? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas Luciana, o que é que nós vamos encontrar do lado de lá, quando a gente desencarnar? Nós vamos encontrar aquilo que nós construímos aqui. Por isso, o Espiritismo quer vencer a materialidade, a materialização das criaturas. Por quê? Porque tudo o que é matéria pertence ao ambiente material. Então, nós não conseguiremos levar para o plano espiritual aquilo que não é compatível com o plano espiritual. Então, eu não posso levar as coisas que eu tenho, que eu conservei, que eu conquistei aqui no plano material, para a espiritualidade. Porque para a espiritualidade eu levo o quê? Espiritualização. A minha bagagem espiritual é aquilo que eu construí durante a vida orgânica que eu tive aqui, sim. Então, vai depender muito da faixa vibratória em que eu vivi, e é o que nós vamos ver no texto daqui para frente. E aí, a veneranda, né, a irmã Joana de Ângeles continua. O emérito codificador, né, o nosso codificador, Allan Kardec, nascido Hipólito Leon Denisard Rivaio, codinome, né, pseudônimo de Allan Kardec, do Espiritismo, constatou que essa influência poderosa, ao receber a informação dos mentores de que os desencarnados interferem na nossa existência orgânica muito mais do que se pensa. E aí nós trouxemos a passagem do Livro dos Espíritos, em que nós temos claramente esta colocação. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Porque ele estava falando sobre o mundo espiritual, as questões em que ele trata do mundo físico e do mundo extrafísico, do mundo não material, que é o mundo espiritual. Ora, se os espíritos vivem após a morte, continuam vivendo após o desenlace, esses espíritos podem influenciar, então, já que muitas vezes eles nem se deslocam do ambiente material em que eles vivem, então eles podem influenciar em nossa vida, e aí o espírito de verdade é categórico, muito mais do que imaginais. Influencia a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então vejam, meus irmãos, o quanto é profundo e o quanto é sério essa questão de se compreender. Eu não quero dizer nem de acreditar na vida após a morte, mas é compreender a veracidade disso, a importância que nós espíritas temos para a construção desse novo planeta, dessa nova mudança, essa nova fase que o nosso planeta está passando. Nós estamos em uma fase de mudança da saída de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerador. E se nós estamos acompanhando essa transformação, nós como espíritos conscientes desse nosso papel aqui, precisamos acompanhar a evolução desse planeta. Falamos no início sobre o livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio, que é livre escolha. Eu posso, Luciana, escolher não querer evoluir com o planeta? Posso. Deus não vai nos impedir. Nenhum irmão, confrade nosso do centro espírita que nós
trabalhamos como médiuns, doutrinadores, conversadores, né? Ninguém vai nos impedir, porque isso é uma questão individual nossa. Se não acompanharmos a evolução do planeta, o que vai acontecer? Seremos convidados pelo nosso padrão vibratório, pelo nosso padrão de pensamento, a habitar uma outra casa mais humilde, mais simples, compatível com o nosso pensamento, com a nossa vontade, com o nosso comportamento. Deus não castiga ninguém. E aqui nessa imagenzinha, se os irmãos puderem observar, nós temos ó, de um lado um anjinho, do outro lado a imagem de um demônio, que é o que foi caracterizado por séculos e séculos, através das religiões, que foram as nossas matrizes anteriores à doutrina espírita. E hoje nós compreendemos que isto não existe na realidade. Nós não temos na nossa cabeça um anjinho que vai nos dizer as coisas boas que nós vamos fazer, nenhum demônio que vai nos dizer as coisas más que nós vamos fazer ao longo do nosso processo reencarnatório. Não. Somos nós que trazemos tendências de encarnações anteriores que precisam ser modificadas. Agora existe sim. Aí vem um grupo de espíritos que foram nossos amigos no passado, nossos companheiros do passado. Grupos de espíritos que querem a nossa evolução, nosso crescimento, que a gente vá adiante, que são os trabalhadores da Seara do Cristo, e um outro grupo de espíritos ainda infelizes, ignorantes das leis de Deus, ignorantes, ó, que não falamos espíritos perversos puramente, espíritos maus puramente. E Kardec pergunta isso no livro dos Espíritos. Existem espíritos maus? E o Espírito de Verdade diz que não, existem espíritos o quê? Ignorantes. Kardec pergunta, o mal existe na Terra? Nosso primeiro pensamento é lógico, existe sim o mal na Terra, que nós temos tanta dor, tanto sofrimento, tanta perversidade, e aí o Espírito de Verdade nos tira o chão, quando diz, não, não existe o mal na Terra. O que existe é a ignorância. Então, logo o homem compreenda as leis de Deus e os seus objetivos na Terra, ele deixa de ignorar esses princípios, esses conhecimentos e passa a viver de forma correta. E viver de forma correta é que vai nos habilitar, aí sim, a vibrar na faixa desses trabalhadores do bem, porque esse é o nosso objetivo. Todos nós iremos evoluir. Todos nós. Uns mais rápido, outros mais lentos. Mas todos nós, esse é o objetivo de toda a humanidade, de todo filho de Deus. Nós viemos de Deus e para Ele nós retornaremos. Agora, alguns irão em passos mais lentos e outros mais rápidos. Mas vamos lá. Os extratos do livro. Aqueles que se identificam nos ideais, aspirações e comportamentos atraem-se e comungam dos mesmos campos energéticos, alimentando-se ou induzindo os compares à subserviência. A dependência enfermiça, com as consequências de perturbações que somatizam e passam a vivenciar no corpo físico que se desconecta do fluxo saudável da existência. Então, quando ele diz aqui, ó, meus irmãos, aqueles que se identificam nos ideais e aspirações e comportamentos atraem-se e comungam dos mesmos campos energéticos. O que é que ele quer dizer com isso? Nós vivemos em constante vibração. Nós estamos envoltos e mergulhados no fluido cósmico universal. O que isso quer dizer? Que todos nós estamos conectados. Todos nós estamos ligados. E o que eu faço, o que eu penso, as minhas intenções, as minhas atitudes vão impactar, sim, no comportamento, no trabalho, nas intenções dos nossos semelhantes, dos meus irmãos, daqueles que eu convivo mais perto ou até mesmo mais longe. Por quê? Porque para o pensamento
Para a mente não existe limitações. Emmanuel, no seu livro Fonte Viva, na mensagem Estás Doente, a mensagem número 86, ele diz: a mente é fonte criadora. Plasma ao redor aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, aquilo que ela necessita. Então, quando eu identifico com os ideais dos trabalhadores espirituais, eu sinto em mim a transformação que vai ocorrendo paulatinamente. E que também não ocorre, meus irmãos, de uma hora para outra, não. A partir de amanhã, não é porque eu vou dizer assim, eu quero ser um espírito do mesmo padrão vibratório de uma Joana de Ângeles, que simplesmente eu vou acordar espírito evoluído Joana de Ângeles. Não é assim, não. Luciana Lima, que hoje está Luciana Lima, eu não sou Luciana Lima, né? E essa é a persona, é a personalidade que eu estou encarnando hoje, no trabalho que eu tenho hoje, com os familiares que eu tenho hoje, com a casa espírita que eu trabalho, com os irmãos confrades que comungam comigo com o mesmo pensamento hoje, mas eu sou espírito. E um espírito que transcende a matéria, transcende o tempo, que é um espírito atemporal. Então, hoje nós estamos vivendo esta oportunidade. Hoje eu estou gênero feminino, mas amanhã eu posso estar gênero masculino. Amanhã eu posso estar vestindo, com certeza, uma outra roupagem. E essa próxima roupagem, esse próximo corpo físico também vai depender da vida e do comportamento que eu tenho hoje. E das identificações, assimilações que eu vou ter com o espírito A ou com o espírito B. Com os trabalhadores do bem ou aqueles que ainda querem permanecer na vida estacionada, ou na chamada zona de conforto. E é fácil, meus irmãos, a mudança? É fácil a transformação? Não é fácil, não. E no próximo extrato ela diz assim: considerando-se o estágio inferior em que permanece grande faixa de seres reencarnados, o intercâmbio faz-se dentro da onda mental primária, sem grandes possibilidades de superação, exceto quando se muda de comportamento íntimo. Toda ascensão de objetivo produz vinculação com seres correspondentes, que passam praticamente a administrar a caminhada terrestre. Olhe, estágio inferior em que permanece grande faixa dos seres reencarnados. Hoje, para todos os lados que nós olhamos, o que é que nós vemos? Realmente, desequilíbrio, dor, sofrimento, pessoas que se deixam levar pela apatia, né? Pelos pensamentos contaminados. E é isso mesmo, que essa pandemia veio nos mostrar, né? O que alguns de nós já tínhamos percebido é que a nossa sociedade é uma sociedade doente, é uma sociedade doente. Mas Jesus Cristo já disse, né? No mundo tereis aflições. Neste mundo nós teremos o que? Dificuldades, porque nós não estamos aqui a passeio. Somos espíritos que reincidimos em diversos erros, em várias encarnações. E chega um momento em que nós nos cansamos de tanto mal, de tanta dor, de tanto sofrimento. Então, hoje, a maioria das pessoas estão nessa faixa de quê? De festa, são os paredões, são as bebidas, são as drogas ilícitas que as pessoas estão aí se entregando, as drogas lícitas, os programas de teor desequilibrado que nós, ao ligarmos a nossa televisão, permitimos que esses programas e essas pessoas entrem em nossas casas e tornem as nossas vidas vazias. E esses espíritos desencarnados que vibram na mesma faixa que nós, farão o quê? Companhia a nós. Porque, voltamos à questão de Allan Kardec, tal homem, tal espírito. Então, se eu ainda gosto, ainda me atrai a bebida, os determinados vícios, determinados programas violentos, notícias violentas,
eu vou atrair para o meu campo vibratório, para a minha aura, para a minha psicosfera. O que é psicosfera? Psico é mente, esfera é a vibração, a energia que circula ao redor de mim, corpo físico, perispírito e espírito. Então, eu vou atrair essas entidades para a minha casa, para o meu trabalho, para o meu lazer. E eles vão se alimentar daquilo que eu der para eles. Por quê? Porque esses espíritos são atraídos pelo nosso pensamento, pelo nosso comportamento. Não é Deus, nem ninguém que diz, vá lá obsidiar determinada criatura. Não, não, não. E a doutrina dos espíritos é uma doutrina verdadeira. Amo a doutrina espírita. Amo a doutrina espírita. Graças a Deus, foi introduzida essa doutrina muito cedo. E a cada dia que eu mais estudo, mais eu compreendo o quanto essa doutrina me coloca no espelho e diz, você é esta pessoa. Não se engane. Vigie, ore, porque a qualquer momento aquelas imperfeições que estão dentro de você vai aflorar e você vai precisar identificar, vai precisar combater, vai precisar vencer, no dizer de Joana de Ângeles. Então, a todo instante, 24 horas por dia, aquela criaturinha que ainda está dentro de mim, que ainda não cresceu, que ainda não evoluiu e quer permanecer na zona de conforto, vai querer me sabotar. E vai dizer, não, você ainda não está suficientemente forte para modificar. Lembra do videozinho que nós passamos no início? Aquela criatura teve um abalo, teve um despertamento. E nós temos esse abalo, essa chamada para despertar todos os dias, todos os instantes, quando vemos tantas pessoas sofrendo. E às vezes nós também sofrendo. Por quê? E muitas vezes nós queremos colocar a culpa dos nossos sofrimentos no outro. Nós espíritas que conhecemos a obsessão, muitas vezes queremos o quê? Todos os dias alguma reunião de desobsessão. Como se ao ir lá na reunião de desobsessão, a gente transferisse para o médium aquele espírito que está, entre aspas, nos perturbando. Quando o maior inimigo de nós mesmos, quem são, meus irmãos? Somos nós. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Como também a minha melhor base de comparação para evoluir sou eu mesma. Não vou me comparar à irmã Zelmira, não vou me comparar ao irmão Teobaldo, da Casa Espírita Malbino, não. Eu tenho que me comparar com quem? Com Luciana Lima. O que é que você conseguiu construir já de quando você conheceu a doutrina e o evangelho até esse momento? Está na hora de acelerar esse processo evolutivo, Luciana. Bora, bora, acorda. Sai aí dessa zona de conforto. Você já ajudou alguém hoje? Você já fez o bem hoje? E isso, meus irmãos, vai mudando a nossa psicosfera. A cada bem que nós fazemos, a cada bem que nós pensamos em fazer, que nós construímos, a nossa aura vai mudando. Por quê? Porque é vibração, é energia. São energias que vão sendo transformadas. Nós não destruímos fluido negativo. Nós não destruímos energia negativa. Nós transformamos. Como diz Lavoisier, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. O hábito de conservar-se pensamentos pessimistas, de sofrimento, assim como de futilidades, e viver-se comportamentos menos dignos, atrai espíritos do mesmo nível moral, que passam a conviver na psicosfera do encarnado, locupletando-se com as energias morbosas ou mórbidas, ao mesmo tempo transmitindo aquelas que lhes são peculiares. Vê? É uma combinação de fluidos. Eu com meu fluido doente, ele com o fluido dele doente. Opa, combinou. E aí nós nos retroalimentamos. Certo? O que é que vai modificar essa retroalimentação? Quando o meu padrão vibratório modificar. Quando eu mudar, não, hoje eu não vou beber. Não, hoje eu não vou sair para o shopping. Não, hoje eu não devo ter esse pensamento de
traição, de mentira, de ódio, de rancor. Ah, fulano me fez aquilo, mas fulano estava no momento doente da sua vida. Então não me cabe entender, julgar o que fulano fez. Compreenderam, meus irmãos? É a tomada, né? A mudança de comportamento, de paradigmas. Como consequência, o intercâmbio inconsciente entre seres de ambas as regiões vibratórias faz-se natural, tão constante que, no desencarnado imiscuís do psiquismo, daquele que lhe torna vítima, qual ocorre com quaisquer tipos de parasitas. Nós já estudamos, né, ciência há algum tempo e compreendemos que existem alguns animaizinhos, seres microscópicos, que são parasitas. Só que quando eles entram no nosso organismo, eles são o quê? Ovazinhas, como nós dissemos, microscópicas, quase que invisíveis. Mas uma vez que estão no nosso interior, uma vez que estão no nosso intestino, o que é que ele faz? Ele começa a sugar os nossos alimentos, ou dos alimentos, os nutrientes. E passam a se fortalecer dentro de nós, e passam a crescer dentro de nós, até o momento em que ele vai drenando, sugando todas as nossas forças físicas e pode nos levar ao óbito. O mesmo ocorre com esses amigos espirituais. Vamos dizer amigos sim, porque muitos obsessores são os que nos empurram para a mudança, são os que nos empurram para o processo evolutivo. Mas muitas dessas combinações fluídicas negativas, dessa vibração no mal, no rancor, no ódio, na vingança, na vindita, o que faz? Fortalece esses espíritos e eles vão sugando as nossas forças, o nosso fluido animal mesmo. Aqui, ó, desse modo, as obsessões são muito numerosas na Terra. Por ignorância, o fenômeno que se constitui e pela facilidade de seu enredamento com os seres reencarnados que as vitalizam. Então, por que ocorre tantas obsessões? Primeiro que as pessoas ignoram a presença dos espíritos ao nosso redor, muitos porque querem ignorar. Que outras religiões não aceitem, não acreditem, a gente até entende. Agora, meus irmãos, alguns espíritas evangélicos ou evangelizados ainda não compreenderem que estão sendo influenciados por esse plano invisível, isso é inadmissível. Porque um dos pilares da doutrina espírita é a crença nos espíritos. Então, nós é que precisamos acordar para modificar o nosso comportamento. Porque o que vai atrair esses espíritos é muitas vezes o nosso pensamento materialista. Com a dependência de muitos espíritos é muito grande em torno das energias animais dos seres humanos, quando esses começam a despertar para a realidade e dão início às tentativas de libertação, são muito mais agredidos e vitimados. Quando eu era garota, os adultos, né, os mais velhos diziam assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não era assim, meus irmãos? É isso aqui que a irmã Joana está falando de forma semelhante. Quando nós começamos a despertar, quando nós começamos a dizer, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse sofrimento, eu estou cansado disso tudo, eu já conheço tudo isso, eu quero modificar. Aí a gente tem a ilusão, às vezes a gente está entrando na doutrina espírita, está novo na doutrina espírita, e nós temos a ilusão de que tudo vai ser um mar de rosas. E não é assim não, meus irmãos. Aí é que vêm as maiores lutas, as maiores provações e as maiores privações que nós podemos enfrentar. Porque é aí que os espíritos, esses que estão desencarnados e que não querem a melhora deles e, por conseguinte, não querem as nossas. E outra coisa também importante que nós gostaríamos de colocar aqui, às vezes nós vemos o espírito obsessor quer me prejudicar, às vezes não é não, meus irmãos. São os nossos comparsas, são os nossos companheiros de desdita das encarnações passadas.
E aí, quando a gente chega aqui, conhece a doutrina espírita, começa a ler os livros, a estudar mais a fundo a doutrina e diz assim, não, eu preciso modificar, eu preciso ir ao encontro do meu principal objetivo, a minha mudança de fase, se a gente pode dizer assim, não é? Eles dizem, como assim? Não, até ontem você estava comigo, você concordava comigo, você vivia do mesmo jeito que eu, e agora você quer simplesmente modificar e me deixar só? Não. E aí começa uma verdadeira batalha. Nós, para conosco mesmo, e com esses amigos que antes nos influenciavam negativamente. Eram nossos companheiros para fazer o mal, para permanecer no caminho do erro. Então, se hoje nós queremos modificar as nossas vibrações, o nosso pensamento deve ser o quê? Redobrado. Porque nós temos que orar e vigiar por nós e orar e vigiar por esses companheiros. Porque se eles antes eram nossos amigos, em alguma coisa nós tínhamos em comum com essas criaturas. Então, ó, são muito mais agredidos e vitimados. E se, além da nossa transformação moral, nós também nos engajamos em projetos de transformação moral de outras tantas pessoas, aí, meus irmãos, aqui a batalha, a guerra se torna ainda mais ferrenha, mais forte. Agora também nós temos as nossas compensações. Porque, da mesma forma que espíritos doentes se levantam para combater-nos, espíritos trabalhadores do bem também se levantam para nos ajudar, para nos proteger, nos inspirar, né? Pensamentos bons. E, acima de tudo, nós precisamos ter o quê? Esperança. E a gente vem aqui, ó, as raízes, portanto, de muitos males que aturdem e fazem sofrer a sociedade terrestre, encontra-se fincada nas ondas do mundo espiritual e geram tremendos embates que podem ser evitados com o hábito saudável da oração, da prática de ações enobrecedoras, de esforços pessoais em favor da própria transformação moral para melhor. Então, qual o antídoto, minha irmã Luciana, para nós combatermos essas influências negativas? Está aqui, oração, uma vida prática de ações enobrecedoras. O que é isso? Nesse momento de pandemia, quanto bem a gente está observando na nossa sociedade. E, além, se fala tanto mal, tanta dor, tanta perversidade, tanta coisa ruim, mas também tantas coisas boas, né? Vejam o site Só Notícia Boa. Se a gente acordar um pouquinho mais triste, um pouquinho mais acabunhado, vamos buscar coisas que vão nos enaltecer, elevar-nos em espírito, e não coisas que venham nos abater, colocar-nos para baixo. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos lá. Na atualidade, estamos chegando já no final da nossa conversa. Na atualidade, em razão da perda de sentido ético pela cultura, em razão do incêndio das paixões da libido, nas suas várias expressões, o comportamento se faz totalmente materialista, mesmo nos ciclos ditos espiritualistas. Quem está dizendo isso é a irmã Joana de Ônibus. O extrato está igualzinho como está lá no texto. Ditos espiritualistas. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque quando o Mestre Jesus diz assim, orai e vigiai, ele está dizendo para todos nós. Aqueles que conhecem o Evangelho e aqueles que não conhecem o Evangelho. E aqui, para a gente terminar, por diversas razões, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado, conforme propôs Jesus. Porquanto no mundo somente tereis aflições, em razão da transitoriedade da própria existência orgânica e das conjunturas de que se constitui. Então, não fomos enganados. Há mais de 2000 anos, o Mestre Jesus nos falou isso. Vigiai e orai. E vigiar e orar é você simplesmente analisar as situações em que você está sendo envolvido
Se o Livro dos Espíritos também, Kardec diz como nós podemos distinguir o nosso pensamento do pensamento dessas influências. E o Espírito de Verdade diz: o primeiro pensamento é vosso. O primeiro pensamento é vosso. Então, ao pensarmos o bem ou pensarmos o mal, o primeiro pensamento é nosso. Depois desse primeiro pensamento é que nós abrimos as comportas da nossa mente para a intuição do plano espiritual. Intuição para o bem ou intuição para o equívoco. Porque nós nos equivocamos, nós erramos. Mas temos sempre a oportunidade de volver os nossos passos e recomeçar. E para encerrar nossa conversa de hoje, nós vamos nos lembrar de Eurípides Bassanufo. Conta que uma vez ele teve um desdobramento, acho que os irmãos já conhecem essa história, mas eu gosto muito. E nesse desdobramento ele foi levado por alguns espíritos para fora, né, para bem alto. Ele foi subindo, 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 ele viu o corpo físico, né, em repouso, e foi levado. E foi para uma região extremamente linda, né, bem diferente da que ele estava acostumado. E ao longe ele viu uma luz e foi se aproximando dessa luz, ele foi atraído por essa luz. E quando ele chegou bem perto, ele percebeu que era a imagem do Mestre Jesus. E aí, naquele momento, ele ficou emocionado e quedou-se, né, de joelhos diante da figura do Mestre Jesus. E aí ele disse: Mestre, ficou assim olhando. Mas ele percebeu que o Mestre chorava. E aí, naquele momento que ele viu o Mestre chorando, ele também sentiu e ficou assim, aí levantou a cabeça, teve coragem de perguntar: Mestre, por que choras? E o Mestre olhou para ele e não disse nada. Aí ele, né, começou a dizer assim: será, Mestre, que tu choras por causa dos nossos irmãos que estão em sofrimento, por causa dos malfeitores, por causa das impunidades, das mazelas dos homens? E aí o Mestre Jesus disse: não, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Somos nós, meus irmãos. E aí o irmão Eurípides, ele retorna ao corpo físico, já de madrugada, e aí levanta, olha para a janela, ainda sentindo as vibrações daquele encontro, e aí ele promete ao Mestre Jesus que a partir daquele momento ele não passaria um único dia sem fazer o bem a alguém. E os amigos que viveram com ele até o momento em que ele desencarnou realmente confirmaram que todos os dias, ou ele dava uma sopa, ou ele visitava um doente, ou ele ia no orfanato, ou ele ia no asilo, ou ele em algum momento dava alguma palavra de conforto a alguém. Esse deve ser o nosso pensamento, meus irmãos. Para vencermos essas intervenções espirituais negativas, é a modificação do nosso comportamento. Quanto mais nós modificarmos para melhor, elevarmos o nosso pensamento, nós atraímos as intervenções espirituais do bem. Enquanto permanecermos na faixa da materialidade, chamaremos para nós, atrairemos para nós esses irmãozinhos que ainda vivem na materialidade e ainda querem permanecer no estacionar, né, evolutivo. Está certo, meus irmãos? Então, mais uma vez agradecemos a direção da casa essa oportunidade de falarmos do Evangelho. E como começamos com uma prece, vamos encerrar com uma prece de agradecimento a Deus por esses espíritos maravilhosos que nos trazem essas informações, por esses médiuns maravilhosos que são instrumentos para que esses espíritos possam nos esclarecer. E assim, Senhor, fortalece-nos em espírito, ampara os trabalhadores das casas espíritas, encarnados e desencarnados, para que possamos juntos trabalharmos para a construção de um mundo melhor. A nossa casa material, a nossa família material, a nossa casa de trabalhos espirituais e principalmente a nossa casa mental, que possamos reformular
refazer os nossos pensamentos, as nossas intenções e os nossos atos. Então, mais uma vez, Mestre misericordioso, te agradecemos. Pai que estás nos céus, glorificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos deve. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.